Ato 1. Foi o som dos saltos altos no cascalho que anunciou a minha chegada antes de qualquer outra coisa, seguido quase de imediato por um risinho abafado vindo do grupo reunido junto à entrada da quinta. Saí do táxi devagar, ajeitando o vestido cor de vinho que tinha escolhido semanas antes, e caminhei em direção à porta principal sem pressa, ignorando os olhares que desciam dos meus sapatos até ao carro que já se afastava pela estrada de terra batida. Ninguém ali sabia que o vestido que eu usava custava mais do que qualquer automóvel estacionado naquele parque, nem que era eu quem discretamente tinha assinado o cheque que pagava cada detalhe daquela festa. Mas para entender como cheguei a este momento, preciso de recuar alguns meses a uma tarde chuvosa de primavera, num escritório pequeno perto do Chiado. Chamo-me Vera Salvador, tenho 31 anos e sou fundadora de uma consultora financeira que presta serviços a pequenas empresas em Lisboa. Um negócio que construí sozinha ao longo dos últimos 8 anos, começando com 2 clientes e uma sala alugada, até chegar a uma carteira que hoje me permite viver com um conforto que a maioria das pessoas à minha volta desconhece por completo. Prefiro, no entanto, manter essa realidade discreta, evitando ostentações desnecessárias, vestindo-me com simplicidade no dia a dia e recusando sempre que possível qualquer conversa sobre números ou sucesso profissional em contextos sociais onde tais assuntos raramente trazem algo além de comparações desnecessárias. Marisa a Noiva é filha de Fernanda Álvares, uma mulher que me ajudou imenso nos primeiros anos difíceis do meu negócio, quando ainda tentava conquistar os primeiros clientes sérios e mal conseguia pagar a renda do escritório. Fernanda apresentou-me a pessoas importantes, confiou em mim quando poucos o fariam e nunca pediu nada em troca além de amizade sincera, algo raro no meio onde a maioria dos favores costuma vir acompanhado de expectativas veladas. Lembro-me em particular de um inverno especialmente difícil, em que ela própria me emprestou dinheiro do próprio bolso para cobrir a renda de 2 meses sem qualquer nota escrita, sem qualquer pressa para o devolver. Quando Marisa me contou entusiasmada que ia casar com Tomás, um jovem arquiteto de família com posses em Cascais, e que o orçamento apertado da família a obrigava a cortar em detalhes que sempre tinha sonhado ter no próprio casamento. Percebi imediatamente que aquela era a oportunidade perfeita para retribuir de forma silenciosa tudo o que Fernanda tinha feito por mim ao longo daqueles anos. Não hesitei durante muito tempo antes de tomar a decisão. Era para mim quase um dever moral disfarçado de presente de casamento. Contatei o gestor da quinta, onde a cerimônia se realizaria, um espaço elegante nos arredores de Sintra, e tratei diretamente com ele, o Sr. Eduardo Mendonça, de todos os pormenores financeiros, pedindo expressamente que o meu nome não fosse mencionado a ninguém, incluindo a própria Marisa, até ao momento que eu própria indicasse como apropriado. Paguei a decoração, o catering, a banda, e ainda ajudei a cobrir parte do vestido que Marisa acabou por escolher, tudo isso através de transferências feitas diretamente para os fornecedores sem qualquer rastro óbvio que pudesse ser facilmente identificado por quem não soubesse exatamente onde procurar. Marisa acreditava, até ao dia do casamento, que aquele orçamento generoso vinha de uma poupança antiga dos pais, complementada por um empréstimo que o próprio Tomás tinha negociado com o banco. Nunca lhe corrigi essa ideia, preferindo que ela vivesse o dia sem o peso de saber que uma amiga da família estava silenciosamente a pagar por tudo aquilo. A única condição que impus ao senhor Eduardo foi a de que, no final da festa, quando fosse habitual agradecer publicamente aos convidados e patrocinadores informais do evento, ele mencionasse o meu nome apenas nesse momento, sem antecipação, sem qualquer indício que pudesse
antecipar a revelação antes da hora combinada. Quanto ao táxi, a explicação era simples, embora ninguém ali presente estivesse interessado em ouvi-la antes de julgar. O meu carro, um modelo discreto, que uso há alguns anos precisamente para não chamar atenção desnecessária, estava na oficina desde a véspera, depois de um pequeno problema no motor que o mecânico prometera resolver antes do fim de semana seguinte. Podia ter pedido o carro emprestado a alguém, podia ter alugado um automóvel mais impressionante só para aquele dia, mas nunca me pareceu que a forma como chego a um casamento devesse dizer, fosse o que fosse, sobre o respeito que tenho pelos noivos ou pela ocasião em si. O grupo que ria à entrada da quinta era composto sobretudo por primas de Tomás e algumas amigas da faculdade de Marisa Mulheres que conheciam bem os automóveis de luxo estacionados naquele parque, cada um deles pertencente a convidados que faziam questão de exibir através do veículo do vestido ou das joias o lugar que ocupavam na hierarquia social daquele casamento. Ana Luísa, prima direta de Tomás, foi a primeira a comentar em voz suficientemente alta para que eu o ouvisse ao passar que havia gente que nem se dava ao trabalho de arranjar boleia decente para um casamento como aquele, seguida de risadas cúmplices das outras mulheres à sua volta. Não respondi de imediato. Deixei o comentário pairar no ar, como quem não considera necessário validar cada julgamento alheio com uma reação visível, e limitei-me a sorrir um sorriso pequeno e sereno, continuando a caminhar em direção à entrada, cumprimentando com um aceno de cabeça as poucas pessoas que reconhecia. Sabia melhor do que qualquer uma daquelas mulheres o peso real das coisas que compunham aquele dia perfeito, e sabia também que a verdade, quando chegasse, não precisaria de gritos nem de discursos indignados para se impor por conta própria, bastando apenas o tempo certo para se revelar sozinha. Ato 2. Dentro da quinta, o salão principal exibia arranjos florais brancos e dourados que se estendiam por cada mesa, taças de cristal alinhadas com precisão milimétrica e uma banda que afinava os instrumentos num palco discreto ao fundo. Sentei-me à mesa que me tinha sido atribuída, longe da mesa principal entre convidados que mal conhecia, e observei Marisa cumprimentar cada pessoa com o brilho próprio de quem vive o dia mais esperado da vida, sem qualquer sombra de dúvida sobre a origem do luxo que a rodeava naquele momento. Ana Luísa e o pequeno grupo que a acompanhava continuaram ao longo do coquetel inicial a lançar comentários sussurrados, sempre que eu passava perto, comparando o meu vestido, que na verdade era de um estilista português discreto e caríssimo, com os de outras convidadas que ostentavam etiquetas mais reconhecíveis ao olhar treinado delas. Uma delas, Cristina, chegou a comentar, junto ao bar improvisado no jardim, que certas pessoas deviam pelo menos esforçar-se para não destoar tanto num evento desta categoria. Uma frase que ouvi com clareza ao passar por trás dela a caminho da casa de banho, sem alterar o passo nem o semblante. Optei, mais uma vez, por não responder, concentrando a atenção em conversas mais agradáveis. Sobretudo com Fernanda, que parecia genuinamente aliviada ao ver a filha tão feliz, sem imaginar que era eu quem tinha tornado aquela felicidade financeiramente possível. Tomás, o noivo, aproximou-se em determinado momento para me agradecer pela presença, mencionando com um sorriso simples que Marisa lhe tinha falado muito sobre a amizade entre mim e Fernanda ao longo dos anos, sem qualquer suspeita adicional sobre o meu papel real naquela festa. Já perto do final do coquetel, reparei que Fernanda me olhava de vez em quando com uma expressão levemente pensativa, como se algo lhe soasse familiar, sem que conseguisse identificar exatamente o que. Perguntou-me no momento em que ficamos sozinhas, junto à fonte do jardim, se eu não achava estranho o requinte de tudo aquilo, considerando que ela própria
sabia bem os limites do orçamento que tinham discutido em família meses antes. Respondi apenas que, talvez, os pais de Tomás tivessem decidido surpreender o casal com algo mais generoso do que o inicialmente planeado, uma explicação que Fernanda aceitou, sem insistir mais, embora a dúvida lhe permanecesse discretamente no olhar. Foi já durante o jantar que o senhor Eduardo Mendonça se aproximou uma única vez da minha mesa, inclinando-se ligeiramente para falar em voz baixa junto ao meu ouvido, perguntando apenas se o momento combinado para o discurso de agradecimento continuava previsto para depois da sobremesa, tal como tínhamos alinhado semanas antes por telefone. Foi uma troca breve e discreta que qualquer pessoa distraída teria interpretado como uma simples verificação protocolar do gestor do espaço junto de uma convidada qualquer, mas que não escapou aos olhos atentos de Cristina, sentada 2 mesas adiante, sempre pronta a anotar detalhes que pudessem alimentar comentários. Cristina, intrigada com aquela breve aproximação, comentou baixinho com Ana Luísa, que achava estranho o gestor do espaço ter escolhido justamente aquela mesa para se inclinar e sussurrar, especulando entre uma garfada e outra se talvez houvesse algum problema com a reserva ou com o pagamento de alguma das minhas acompanhantes de mesa. Ana Luísa, que tinha bebido mais uma taça de espumante do que seria prudente, riu-se da ideia, sugerindo em voz mais alta que talvez eu tivesse simplesmente aparecido no casamento errado, um comentário que arrancou risos comedidos de mais 2 ou 3 convidados próximos, sem que eu alterasse a conversa que mantinha com Fernanda sobre os planos de expansão do meu escritório. O momento decisivo aproximou-se quando a banda reduziu o volume e o senhor Eduardo Mendonça subiu ao pequeno palco, pedindo licença aos noivos para uns breves agradecimentos antes do corte do bolo, um costume habitual naquele tipo de espaço onde o anfitrião do local aproveitava para reconhecer publicamente as pessoas envolvidas na organização. Marisa e Tomás acenaram sorridentes sem imaginar o que estava prestes a ser dito diante de todos os convidados reunidos naquele salão iluminado por candeeiros suspensos. O senhor Eduardo agradeceu primeiro aos noivos pela confiança depositada na quinta, depois à equipa de catering e aos músicos, seguindo o protocolo habitual de qualquer evento daquela dimensão. Até que, olhando diretamente na minha direção, acrescentou que gostaria de fazer um agradecimento especial a alguém que tinha tornado aquele casamento possível de uma forma que a maioria dos presentes desconhecia por completo. Disse com clareza suficiente para que nenhuma sílaba se perdesse entre as mesas que a senhora Vera Salvador tinha assumido de forma inteiramente discreta e como presente pessoal aos noivos a totalidade dos custos daquela festa, desde a decoração até a banda, que ali tocava naquele exato momento. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu esticar-se por muito mais tempo do que isso, enquanto cada rosto, à minha volta, processava a informação com velocidades diferentes. Ana Luísa ficou com o garfo suspenso a meio caminho entre o prato e a boca, incapaz de completar o gesto, e Cristina virou-se para mim tão bruscamente que quase derrubou a própria taça de vinho sobre a toalha branca da mesa. Fernanda, ao meu lado, levou a mão à boca, os olhos já marejados, finalmente compreendendo a origem da estranheza que sentira momentos antes junto à fonte do jardim, enquanto Marisa se levantava da cadeira principal, ainda sem conseguir formar uma frase completa perante o que acabara de ouvir. Ato 3. Marisa atravessou o salão em passos rápidos, ignorando por completo o protocolo do próprio casamento, e abraçou-me com uma força que quase me tirou o ar, murmurando ao ouvido que nunca teria imaginado, nem em sonho, que fosse eu a responsável por tudo aquilo que a rodeava naquele dia. Afastou-se ligeiramente, ainda com as mãos nos meus ombros, e perguntou com a voz embargada, porque nunca lhe tinha contado nada, porque tinha deixado que ela acreditasse durante meses de preparativos
que aquele orçamento generoso vinha inteiramente dos pais dela e do empréstimo negociado por Tomás junto do banco. Respondi-lhe com calma, consciente de que todos os olhos do salão continuavam fixos em nós, que a intenção nunca tinha sido a de receber reconhecimento público, mas apenas a de retribuir de alguma forma tudo o que a mãe dela tinha feito por mim, numa altura em que quase ninguém acreditava no meu pequeno negócio. Disse-lhe que preferia que aquele dia fosse recordado pela alegria genuína dela e de Tomás e não pelo peso de uma dívida de gratidão, que não fazia sentido carregar num momento como aquele feito para celebrar amor e não contas por saldar. Fernanda, ainda com os olhos úmidos, aproximou-se também incapaz de encontrar palavras à altura do que sentia e limitou-se a segurar a minha mão com força, um gesto que dizia mais do que qualquer discurso poderia dizer naquele instante. Só então me confessou, em voz baixa, que a estranheza que sentira momentos antes, junto à fonte, finalmente fazia sentido completo e que devia ter confiado no próprio instinto, em vez de aceitar a primeira explicação que lhe tinha dado. Tomás, visivelmente comovido, agradeceu-me diretamente, prometendo que aquele gesto nunca seria esquecido por nenhum dos dois, independentemente dos anos que viessem a passar depois daquele casamento. Foi só depois desses primeiros minutos, já com a atenção geral a dispersar-se novamente pelas conversas normais de um casamento, que reparei em Ana Luísa até a aproximar-se lentamente da minha mesa, com o copo ainda na mão, e uma expressão que misturava vergonha e nervosismo mal disfarçado. Começou a falar sobre como não tinha percebido sobre como as palavras ditas mais cedo não passavam de brincadeiras, sem qualquer intenção séria por trás, tentando construir em tempo real uma explicação que suavizasse o que várias pessoas à mesa dela já tinham ouvido com absoluta clareza horas antes. Não a interrompi, deixando que terminasse a tentativa de justificação, e respondi apenas que compreendia perfeitamente como certas primeiras impressões se formam com base em detalhes superficiais como um vestido ou um meio de transporte, e que isso infelizmente dizia mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Não levantei a voz, nem transformei aquele momento numa cena de confronto público. A própria plateia silenciosa que nos rodeava, atenta a cada palavra trocada, já se encarregava de fazer o peso do julgamento recair inteiramente sobre ela. Cristina, que tinha comentado sobre eu destoar do evento, evitou aproximar-se diretamente, preferindo enviar já mais tarde, através de uma conhecida em comum, um pedido de desculpas indireto, que preferia aceitar sem grande cerimônia, mais interessada em desfrutar do resto da noite do que em prolongar qualquer tipo de desconforto alheio. Ao longo das horas seguintes, notei uma mudança evidente na forma como o grupo inteiro passou a comportar-se à minha volta, com sorrisos agora mais cautelosos, quase respeitosos, substituindo por completo os risinhos abafados do início da noite. A festa continuou até tarde, com a pista de dança cheia e as luzes do salão a projetarem sombras suaves sobre convidados de nós já mais relaxados depois do jantar e das revelações que o tinham marcado. Dancei com Fernanda, conversei longamente com Marisa sobre os planos da lua de mel, que incluíam 2 semanas pela costa do Algarve antes de seguirem para uma curta viagem à Itália, e recusei educadamente qualquer tentativa posterior de Ana Luísa ou de Cristina em reiniciar conversa como se nada tivesse acontecido entre nós ao longo da noite. Antes de sair, já perto da meia-noite, o Sr. Eduardo Mendonça aproximou-se uma última vez, agradecendo-me pela confiança depositada nele ao longo de todo o processo de organização e comentando com um sorriso discreto que raramente via alguém escolher o anonimato quando podia facilmente escolher o protagonismo. Respondi-lhe que protagonismo nunca tinha sido o que eu procurava naquele dia, apenas a certeza de que Marisa e Tomás
pudessem viver o casamento que sonhavam, sem o peso de saberem antes da hora certa quem realmente estava por trás daquele sonho generoso. Chamei novamente um táxi para regressar à casa da mesma forma simples, com que tinha chegado horas antes, e ao entrar no banco de trás do carro, reparei que várias pessoas, junto à entrada da quinta, entre elas Ana Luísa, observavam a cena com uma expressão completamente diferente daquela que tinham exibido no início da noite. Já não havia risos disfarçados, nem comentários sussurrados sobre transporte ou aparência. Havia apenas um silêncio respeitoso, quase constrangido, que acompanhou o carro até este se afastar pela mesma estrada de terra batida por onde eu tinha chegado horas antes, sem qualquer plateia disposta a aplaudir. Nos dias que se seguiram, Marisa ligou-me várias vezes insistindo em pagar-me de volta, mesmo que fosse aos poucos ao longo de anos, e eu recusei, sempre explicando que aquele dinheiro nunca tinha sido um empréstimo, mas um presente genuíno oferecido sem expectativa alguma de retorno financeiro. Fernanda, por sua vez, visitou-me no escritório semanas depois, trazendo consigo um pequeno quadro pintado à mão, um gesto simples que guardei com mais carinho do que qualquer objeto valioso que já tivesse recebido ao longo da vida profissional, pendurando-o mais tarde na parede, junto à minha secretária. Quanto a Ana Luísa e Cristina, voltei a encontrá-las meses mais tarde num jantar de aniversário organizado pela própria Marisa, e a diferença no tratamento que me dispensaram foi evidente desde o primeiro cumprimento cordial, mais cauteloso, como quem aprendeu de forma incômoda, mas eficaz, a não voltar a julgar alguém apenas pelo veículo em que chega ou pela roupa que escolhe vestir. Não precisei de lhes lembrar nada. A própria memória daquela noite na quinta perto de Sintra continuava a fazer esse trabalho por mim, sempre que os olhares se cruzavam por breves segundos entre um prato e outro silenciosos, mas cheios de significado. Hoje, quando penso naquele casamento, não me lembro tanto do momento em que o senhor Eduardo revelou publicamente o meu nome, mas antes do instante simples e silencioso em que saí do táxi sozinha, sem qualquer necessidade de provar o meu valor àquelas pessoas, antes mesmo de atravessar a porta principal da quinta. Aprendi com aquela noite inteira que o verdadeiro peso de uma pessoa nunca se mede pelo carro que a traz até a festa, mas por aquilo que ela silenciosamente escolhe oferecer a quem ama sem pedir em troca absolutamente nada, além de ver essa felicidade acontecer diante dos próprios olhos de forma tão discreta quanto o gesto que a tornou possível.